Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar esse vídeo aqui. Essa criatura marinha que se despedaça em frente das câmeras, de acordo com a manchete do Olhar Digital aí do dia 18 de março. É um vídeo desde 2013, esse vídeo foi feito em 2013 e ele voltou à tona nas últimas semanas, conforme diz a matéria. Esse vídeo viralizou, ele foi filmado a mais de 1,2 km de profundidade no Oceano Índico por um veículo de operação remota, o tal do ROV, é um veículo subaquático, que filma um animal parecido com uma água-viva. Esse animal meio que muda de forma, e aí ele tem umas luzinhas brilhantes, essas luzinhas piscam como se fosse um arco-íris, e depois ele faz alguns movimentos e ele parece ser sugado por uma espécie de vácuo, se dividindo em vários pedaços. A gente vai ver o vídeo daqui a pouco. O Olhar Digital afirma que nos mais de 3.000 comentários que o vídeo recebeu até o momento, a maior parte dos internautas se mostrou confusa e surpresa com o que viu, não sabendo explicar ao certo o que é provavelmente aqui o tal bicho, se de fato se tratava de um animal, e muito menos a razão pela qual ele se desintegrou na frente do ROV. Aí a gente tem uma outra matéria também do 18 de março dizendo que esse vídeo da criatura que se desintegra continua sem explicação. A gente vai ver o vídeo daqui a pouco e é dito aqui que as imagens não sofreram nenhum tipo de alteração, que ele se rasga em vários pedaços inesperadamente e que ainda não teve nenhuma explicação científica para a estranha ocorrência. Isso continua como um dos mistérios da internet. Vamos ver do que o vídeo se trata. O vídeo é esse aqui, eu vou tirar o som e vou dar play para vocês. Então ele mostra essa criatura parece plana nessa imagem aqui, é isso que você vê de primeira, né? Tem aí essa certa simetria, certo? Então a criatura é vista daqui, a câmera do veículo aponta um zoom para a tela. Eu vou adiantar para a parte que mais interessa. Aqui vocês percebem que a câmera vai mudando de enquadramento para tentar cobrir toda a imagem da criatura. Então ele vai prosseguir por aqui. E então a criatura se transforma, né? A criatura aparentemente muda de forma. E aí a forma da criatura é isso aqui. Essa coisa aí. Você vai dando zoom e você percebe que essa criatura é preta, como era antes. E ela tem aí algumas luzinhas que parecem arco-íris, né? Em todo esse globo. E aí agora vem a parte mais importante. Ela faz aí alguns movimentos estranhos. E então, subitamente, ela é, segundo o Olhar Digital, né, puxada pelo vazio sem explicação. Então ela se parte em dois e se desintegra na frente da câmera. Vamos ver então a respeito do que se trata essa tal da criatura. Aqui tem mais algumas imagens do vídeo que eu tirei os prints. Em primeiro lugar, quando e onde esse negócio ocorreu. O quando você pode ver aqui, 20 de março de 2013, 17 horas, 9 minutos, 27 segundos. O local você encontra aqui na descrição. Trata-se de uma filmagem feita na costa leste da África, no Oceano Índico. Conforme está escrito aqui, isso está a 3.753 pés de profundidade. Vamos pegar esse valor e converter para um sistema de pessoas normais. A gente vai obter 1.143, aproximadamente 1.144 metros de profundidade. O que filmou isso aqui? A gente tem a informação aqui, Oceaneering Millennium 113. Oceaneering, você pode perceber aqui que é uma empresa que fabrica os tal dos ROVs, que são os veículos remotamente operados, e tem vários modelos. Tem o Nexus, tem o Maximum e tem entre eles o dito Millennium. Então, este veículo aqui, essa coisinha aqui, é o veículo que foi utilizado para filmar estas imagens. Trata-se de um veículo desse tipo aqui, operado remotamente, não tem um piloto dentro dele controlando, o piloto está fora, o piloto está longe, controlando o que esse veículo vai fazer, e com isso as imagens são obtidas. Então agora, sem mais delongas, vamos ver do que se trata essa criatura. Essa é uma criatura do filo Kitenófora. Eu acho que agora eu acertei a pronúncia, Kitenófora, também conhecida como carambola do mar, e é bem provável que eu vou chamar de carambola do mar para evitar o trava-língua. Uma quitenófora é um animal invertebrado. Esse animal invertebrado ele tem entre 2 centímetros e 1,5 metro. Então ele pode ficar bem grandinho, conforme você percebeu neste caso aqui. E quais que são as características deles? Eles possuem uma coisa chamada pente ciliar, que são grupos de cílios divididos em 8 fileiras que são usados para locomoção. Do que a gente está falando? A gente está falando disso aqui. Cada um desses troços aqui, brilhantes que vocês veem aí, como se fosse arco-íris, na verdade são os pentes ciliares
deste tipo de organismo. Aqui você tem um diagrama de como que esse tipo de organismo funciona. Ele se alimenta principalmente de crustáceos pequenos. A maioria dessas espécies que vivem próximas à superfície, elas são quase transparentes, são sem cor. Mas a gente tem alguns habitantes das profundezas que eles possuem bioluminescência, ou seja, eles brilham de alguma forma e essa forma é natural. Agora, a bioluminescência em si não explica por que esses animais aparentam piscar como se fosse arco-íris, né? Como você está vendo aqui. Tem alguns vídeos bem melhores que até mostram isso acontecer. Por exemplo, esse vídeo aqui. Na verdade, esse efeito de arco-íris que você vê é consequência da difração. Então, ele não está diretamente produzindo esses arco-íris, mas sim, você tem várias fontes de luz a distâncias diferentes. Essas fontes de luz causam interferência entre si. Com isso, você vê esse resultado aí de um arco-íris. Então, tá aqui o vídeo para quem quiser ver melhor. Acho que esse vídeo aqui vai ficar curtinho. Aqui tem mais uma imagem numa carambola do mar, em que você pode ver bem melhor aqui o dito do arco-íris em cada um dos pentes que você pode observar. Bom, até agora eu expliquei o que é uma carambola do mar e tudo mais, mas eu não expliquei essa mudança de forma, né? Como que ele passa desta forma aqui e depois, misteriosamente, ele passa para... daqui a pouco vai acontecer essa outra forma aqui, desse jeito. Bom, na verdade, o que acontece não é que ele está mudando de forma, na verdade, ele está girando. O ângulo em que você está observando o organismo muda. Para isso, vamos ver esse outro vídeo aqui que mostra uma carambola do mar, ou comb jelly, conforme é denominado aqui, do Aquário Nacional. E aqui você pode observar, então, o que acontece, só que numa velocidade muito mais lenta. Na verdade, é o ângulo que provoca esse efeito. Então aqui você está vendo esse ser em um certo ângulo e esse ser vai girando desse jeito aqui e aí sim você consegue enxergá-lo neste ângulo aqui. E esse ângulo aqui é o ângulo próximo, né, deste ângulo aqui. É claro que esse espécime aqui é um espécime mais complexo, mas como você pode comparar, trata-se aqui da mesma estrutura, trata-se de uma forma grossa da mesma coisa que está acontecendo. Então não, essa criatura não está mudando de forma, essa criatura está simplesmente girando mais rápido no fundo do mar, e isso dá a impressão de que ela está mudando de forma, mas ela não mudou de forma. Olha, a forma é exatamente a mesma, a forma agora e a forma aqui é igual, não tem diferença nenhuma. O que muda é o ângulo em que você está visualizando a dita criatura misteriosa. Beleza, eu expliquei o arco-íris, eu expliquei a mudança de forma. Vamos ver agora então por que a criatura misteriosamente se desintegra na frente do Rov. Para isso, tudo que você precisa fazer é ler a descrição do vídeo. Tá aqui. Próximo ao final do vídeo, você pode ver a criatura sendo pega na saída dos propulsores do Rov. Ou seja, você tem o robozinho, esse robozinho aqui. Para esse robô poder se locomover dentro da água, ele precisa de propulsores. Ele precisa produzir fluxos de água que vão dar propulsão para ele se mover. Uma dessas correntes de água que o robô produziu capturou essa criatura, essa carambola do mar, e essa corrente foi forte bastante para dilacerar a criatura. Então a criatura ela não desaparece por vontade própria na frente das câmeras. Ela é sugada, de certa forma, por essa corrente, e essa corrente parte a criatura ao meio e com isso ela morre. Tá, é isso que acontece aqui. Então, mais uma vez a imagem para vocês verem. Aqui a gente tem a criatura, então ela é capturada aí por essa corrente, e aí essa corrente é forte bastante, como eu disse, para separar essa criatura ao meio, e a gente deduz que ela morreu a partir disso, tá? Agora vem a pergunta, né? Beleza, eu identifiquei ela como uma quinetófora, mas quinetófora é o nome de um filo, tá? A gente tem lá reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Faz uns anos que eu precisei decorar isso para o vestibular, mas eu acho que eu lembrei corretamente. E então filo é uma categoria um pouco acima, né? Seria interessante a gente tentar avançar um pouco mais nessa categoria. Pois então, fazendo aqui uma pesquisa, você encontra todas as espécies de quitenóforas que existem. Aqui você tem uma lista das espécies conhecidas que produzem nomes válidos, digamos assim. A gente tem aqui algumas que foram observadas uma vez, por exemplo, e a gente não tem certeza se são partes de uma mesma espécie, se são estágio larval de outra espécie, etc. Então essa lista aqui tem alguma confusão, mas ela engloba cerca de 200 espécies. E vou pesquisar aqui para o Rov, porque é exatamente aqui que está.
a gente tem uma informação de que a autora dessa lista estima que a gente deve conhecer mais ou menos metade das quitenóforas que existem. Ou seja, devem existir aproximadamente aí cerca de 400 espécies de quitenóforas. E a questão é, ele até explica aqui, que esses veículos submersíveis que são controlados remotamente têm melhorado muito a nossa visão dos oceanos e com isso a gente tem acabado descobrindo mais outras espécies de criaturas do fundo do mar, incluindo outras espécies de carambolas do mar. Isso significa que é meio difícil da gente descobrir exatamente qual é a espécie dessa criatura. Mas eu mandei um e-mail para a Cláudia. A Cláudia é uma pesquisadora lá da Universidade de Washington que é a autora dessa lista aqui. Eu pedi por mais alguma ajuda para tentar identificar qual que é essa criatura. Ela disse que, por essa razão também, é difícil de você determinar a espécie exata da criatura, mas ela é presente no grupo chamado lobata, porque elas possuem um par de lobos que são superfícies que elas usam para capturar presa, que como eu disse no começo do vídeo, são crustáceos pequenos. Ela, como eu já falei, né, não tem certeza de qual espécie que está no Oceano Índico, mas poderia ser uma chamada Lampoctes. Lampoctes, se você pesquisar, você vai ver que é essa espécie aqui. Ela tem as suas diferenças, tem as suas semelhanças, então é bem provável que seja uma espécie próxima. Inclusive, o vídeo que a gente está analisando vem aqui, em alguns resultados de algumas pessoas que supõem que sejam a mesma imagem. Como a gente está no fundo do mar, como a gente depende da iluminação do ROV para poder ver a cor da criatura, então a gente tem dúvidas a respeito do quão vermelha essa criatura poderia ser para se aproximar, e vale lembrar que a gente não tem somente criaturas dessa espécie que são vermelhas. A gente tem também aqui mais duas pessoas que também são especialistas, que foram entrevistadas nessa matéria. O Bill Austin disse que isso é uma quitenófora, conforme você pode perceber, e o George Matsumoto também disse que é uma carambola do mar, e ele identificou também como uma lobata pertencente ao gênero Lampoctes, que é justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, com isso, a gente pode chegar aí numa conclusão bem mais precisa do que as informações que o olhar digital trouxe inicialmente para a gente. Vamos apontar então quais são as conclusões. Acho que esse vídeo ficou curto, eu acho que eu finalmente consegui produzir um vídeo curto nesses moldes. Então, a filmagem é quase certeza real, sim, não tem manipulação gráfica, a gente não tem indícios de que é isso, e ela mostra uma criatura real. Tá? E essa criatura não é um alienígena, não é um robô híbrido, não é nada do tipo. Essa criatura pertence ao filo Quitenófora, eu espero que seja a última vez que eu tenho que pronunciar esse nome, e portanto ela é uma carambola do mar. Essa mudança de forma que você observe, que obteve aí o título de Shape-Shifting, inclusive na verdade é simplesmente uma mudança do ângulo que você está observando a criatura. As luzes que você vê em cada pente são de fato luzes de bioluminescência, mas o efeito de arco-íris é resultado da difração. E a criatura não se desintegrou espontaneamente, ela foi dilacerada pelos propulsores do veículo. E agora aqui a gente tem uma questão, porque o olhar digital menciona o tal do Capitão JRD. O cara que enviou isso aqui também chama Capitão JRD, o próprio Capitão JRD. Então, se o olhar digital cita uma fonte, você imagina que os caras do olhar digital vão ter lido a descrição do vídeo. A descrição do vídeo é tão importante quanto o vídeo. E a descrição do vídeo diz o que aconteceu com a criatura. Ela não desapareceu, ela não desintegrou. A descrição do vídeo que você cita como fonte diz o que acontece com a criatura. Você não precisa dizer que a criatura desapareceu, porque a fonte diz. Não é como se, sei lá, você tivesse citado um livro de 1.200 páginas e a informação tivesse numa nota de rodapé. Não, você citou um vídeo. Esse vídeo tem 1 minuto e 18 e a informação está na descrição dele. É só ler e colocar aqui. Será que você leu e fingiu que essa informação não existia para a matéria ficar mais legal, ou será que você não leu a fonte que você mesmo citou? Beleza. E por fim, os especialistas confirmaram que essa criatura de fato é uma carambola do mar, pertencente à ordem Lobata, e é provável que essa criatura pertença ao gênero Lampoctes. Lampoctes é um gênero, não uma espécie propriamente. Agora, como tem mais de 200 espécies nesse filo, e provavelmente existem 400 espécies entre as que a gente conhece e as que a gente não conhece ainda, determinar precisamente qual espécie é a partir desse fragmento de vídeo é complicado. E talvez, né, as conclusões desse artigo motivem aí a galera do Olhar Digital a mudar a manchete, porque o vídeo não continua sem explicação, tá? O vídeo tem uma explicação para a maioria deles. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!